Acho que agora a gente conseguiu contato aí com o nosso professor Gustavo, da Unila. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Cris. Prazer estar com vocês na rádio. Agora sim, tudo bom? Tudo bem. Gustavo, você acompanha bem essa história de Mercosul, né? Conta pro pessoal da tua experiência aí. Sim. Eu sou professor de Direito Internacional e Direito da Integração do Mercosul, né? Então, diria que assim, o primeiro seminário sobre Mercosul faz um pouco mais de 20 anos que eu comecei a acompanhar, e de lá para cá, enfim, tanto estudando, lendo, acompanhando, participando dos eventos do Mercosul, desenvolvimento do bloco, né? E dos desafios que se apresentam nesse cotidiano. E depois que a gente muda para Foz do Iguaçu, faz 7 anos que estou aqui, também a gente vivencia muito mais esse cotidiano, né? E o que você acha que mudou nesses 30 anos, assim? O que você sentiu que mais pegou em termos de mudança, Gustavo? Olha, nós tivemos um significativo avanço no comércio dentro do Mercosul, né? Entre os países do Mercosul. Então, quando se faz um bloco econômico de integração regional, o primeiro desafio é consolidar uma área de livre comércio, que é facilitar o comércio entre os países do bloco, né? Diminuindo as restrições tarifárias e não tarifárias. Então, isso avançou bastante, mas ainda não está concluída essa tarefa, né? O Mercosul esperava que em 4 anos da sua existência, né, 4 anos depois de assinado o Tratado de Assunção, que é o ato fundacional do Mercosul, já tivesse uma área de livre comércio e uma união aduaneira. Não chegamos nem na área de livre comércio, nem na união aduaneira ainda. Mas avançamos de modo muito significativo na diminuição dessas barreiras tarifárias e não tarifárias, e também em outros caminhos de facilitação de trânsito, a não exigência de passaporte entre países. Então acho que tem muitos logros a se comemorar, sistemas de solução de controvérsias entre os países também, nós conseguimos avançar de modo muito significativo. Há uma ampla normativa internacional, né? Tanto que o nosso Congresso Nacional teve que criar uma comissão Mercosul, de tanta normativa que vai se produzindo nesse sentido, mas ainda é preciso tornar isso mais claro e mais objetivo para os cidadãos. Gustavo, Elisângela, boa tarde. Oi, Elisângela, boa tarde. O Mercosul, ele conseguiu dar competitividade aos países? Sim, nós conseguimos melhorar nesse quesito, mas eu diria que há fragilidades muito significativas. Eu vou aproveitar a tua oportunidade, a tua pergunta, para mencionar algo que afeta inclusive aqui em Foz do Iguaçu, né? Por exemplo, a consolidação de uma área de livre comércio deveria promover a eliminação de todas as barreiras tarifárias e não tarifárias, como eu tinha dito. O caso do Paraguai ainda cobra uma taxa consular para o transporte internacional de cargas. Então vejam, toda a produção do Brasil que chega pela via rodoviária aqui em Foz do Iguaçu, ela tem que protocolar no consulado do Paraguai os documentos, receber selos e pagar uma taxa que vai de 80 a 100 dólares, e às vezes aumenta o tempo de trânsito desse caminhão, né, para o produto entrar no Paraguai. Com isso nós perdemos competitividade no mercado paraguaio. Então, se nós avançamos, isso é um fato, ainda há muito que nós realizarmos. Estou trazendo apenas um exemplo que dá um impacto bilionário para as cadeias de valor brasileiras, né? Então, a gente poder levar esse produto com um nível de competitividade mais significativo ao país vizinho, né? Mas eu diria que a principal consolidação do Mercosul, acho que o principal ganho que nós tivemos em todo esse período é que há um pouco mais de 150 anos atrás, esses mesmos 4 países travaram uma guerra que foi das guerras mais sangrentas das Américas, né? Então, conhecida como a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Ainda há 40 anos atrás, Brasil e Argentina tinham tensões bélicas e promoviam, inclusive, pesquisas nucleares com vistas à dissuasão estratégico-militar
um em relação ao outro, né? Foi firmada a Ata do Iguaçu para converter essa cooperação em matéria nuclear, para que os países tivessem uso apenas pacífico e bastante transparência nas suas desenvolvimentos em pesquisas nucleares. E o Mercosul consolida que essa relação entre os países vai ser uma relação pacífica e, eu diria, de amizade, de cooperação, de complementação econômica. Então, esse é um ganho muito significativo que permite com que os nossos países possam avançar em relações pacíficas, não apenas de coexistência, mas aprofundando a integração em muitos níveis. Então, apesar de termos muitas tarefas pendentes, há ganhos a se comemorar, sem dúvida alguma. Gustavo, ontem, eu não sei se essa notícia é verdadeira, mas estão discutindo aí uma tarifa externa comum. O que seria essa tarifa externa comum? O que ela beneficiaria o bloco e a flexibilização das regras do Mercosul? Muito obrigado pela qualidade das perguntas de vocês. Tarifa externa comum é a consolidação da união aduaneira, né? Digamos que existam degraus na integração regional desses blocos econômicos. O primeiro degrau é a área de livre comércio, eliminar barreiras tarifárias e não tarifárias dentro do bloco. E a segunda é a união aduaneira. Então, a tarifa externa comum é um modo de consolidar a união aduaneira. O que ela significa na prática? É um padrão comum de negociação dos países do bloco para os mercados de fora do bloco. Então, Mercosul e China, qual é a taxa de importação, quais são as tarifas de importação que os países vão adotar? Vai ser uma tarifa externa comum a todos os países. Então, nós vamos trabalhar como uma zona comercial apenas. Gustavo, falando nesse trabalho conjunto aí, nessa semana, o Conselho Industrial do Mercosul, que é formado pelas entidades que representam indústrias dos 4 países, eles fizeram uma declaração conjunta aí com algumas reivindicações e entre elas pediram mais agilidade para negociar com a União Europeia, com a indústria europeia, né? Por que é tudo tão demorado assim nesses processos? Olha, nós temos um excesso, esse é um fato, né? É um excesso de solicitações, de processos burocráticos. Eu acho que esse é um grande desafio. Esse é o desafio até quando se fala em reforma administrativa. Eu acho que nós precisamos avançar de modo muito significativo em todos os países na facilitação do comércio internacional, né? Mas sobretudo há decisões, o sistema decisório basicamente dos nossos países é o seguinte, do Mercosul: tem que ter unanimidade, tem que ter a presença de todos os sócios, dos Estados-membros e consenso. Então, chegar a esse consenso é também sinônimo de que todos os países têm poder de veto. Então, enquanto não está absolutamente alinhado, isso não avança. Quando os países perdem esse sentido de parcerias estratégicas, como é o caso do Brasil e Argentina, que por muito tempo avançou e agora a gente percebe uma certa fragilização, né? Isso gera muito mais ruído nas negociações. Então, isso quer dizer, retardamos esses potenciais de progresso. E, sem dúvida alguma, a União Europeia é o grande laboratório da integração regional, o grande referencial que se tem hoje em dia. Por mais que existam muitas disputas sobre o seu sentido, a gente percebe a saída do Reino Unido, mas a pretensão de ingresso da Turquia sempre presente. Então, essas negociações, elas travam pelo sistema decisório que se tem, mas também pelas burocracias internas dos nossos países. Esse é um caminho que está dado, essa negociação está em curso há décadas, né? E ela vai avançar passo a passo, mas nós precisamos conseguir mais agilidade. Gustavo, como que está a situação aí da Bolívia, que quer fazer parte do bloco? O que traria de benefício pro bloco? Olha, esse é um grande desafio, o quanto é possível expandir o Mercosul e o quanto é desejável expandir o Mercosul. Então, o Tratado de Assunção, ele prevê a possibilidade de adesão de outros países. Nós temos países associados, né, em que não é o caso do projeto com a Bolívia,
A ideia da Bolívia é um ingresso pleno no Mercosul. Primeiro que a Bolívia é a maior fronteira terrestre do Brasil, né? Então, uma possibilidade de aprofundar e de regrar essa relação melhor, com base na normativa do Mercosul, pode trazer importantes benefícios. A Bolívia é um mercado, né, muito importante, que se limpa ainda mais econômica, que é significativa e que pode trazer muitos benefícios a todos os países do bloco, mas também é importante a consolidação do Mercosul como mercado. Então nós ampliamos o mercado do ponto de vista mercosulino. Eu estou chamando muita atenção sobre os aspectos de mercado, porque a ideia originária é essa, certo? É comercial. Né? E ao longo desses 30 anos, outras tarefas foram assumidas pelo projeto, porque outras demandas foram percebidas como extremamente significativas para uma integração multidimensional. Então nós temos com a Bolívia também todas as questões que dizem respeito às integrações de cunho social, integração fronteiriça, né? Temos várias cidades gêmeas, localidades fronteiriças vinculadas com a Bolívia que podem se beneficiar também, e as comunidades podem viver melhor e podem transitar com mais facilidade e oferecer segurança jurídica para as fronteiras. Eu acho que aqui é um aspecto que essa normativa tem que ser melhor implementada também. E você acha que é possível então, ela entrar no bloco? Eu diria que há um potencial de ganhos significativo. Esse tema está tramitando há bastante tempo, há cautela, né? Sobretudo porque nós temos uma grande concentração de capacidade decisória sobre se fala no hiperpresidencialismo latino-americano, né? Há uma grande concentração sobre os presidentes, e essas mudanças eventualmente geram contingências que os presidentes se afastam, como se isso não fosse um projeto de Estado, né? Então, mas essa é uma pauta das mais significativas hoje dentro do Mercosul. Gustavo, rapidinho para a gente encerrar aqui, a questão da criação da moeda única ainda é discutida? Isso daí é viável? Olha, esse é um caminho que no longuíssimo prazo pode ser natural, mas dada as assimetrias macroeconômicas e a falta de disposição de políticas cambiárias integradas, eu não vejo hoje como algo que está na agenda, né? E nem que seja desejável que esteja na agenda. Então você acha então que esses 30 anos a gente tem muito o que comemorar? Eu acho que nós temos o que comemorar na medida em que nós olhamos a consolidação de estados ao longo do século, né? As nossas relações e a estabilização dessas relações, ela se tornou um fato nesses últimos 30 anos. Não nos vemos mais como ameaça. Esse é um logro, esse é um avanço muito importante. De outro lado, há muita tarefa para se fazer. Só que é importante que essa tarefa não seja vista apenas como tarefas do Itamaraty ou da Presidência da República. É uma tarefa que cada vez mais se difunde como de todas as instituições. Eu estou numa universidade. Veja, no âmbito da cooperação universitária internacional, muito se olha para muitos outros países, mas não para os países do Mercosul. Se olha muito pouco para a integração universitária entre os países do Mercosul. Uma outra questão, será que a gente não poderia ter tido uma política de produção científica e de inovação que nos desse condições para a produção de uma vacina do coronavírus entre os países do Mercosul? Eu tenho a convicção que sim, que nós temos essa capacidade instalada. Faltou visão, vontade política e uma estrutura que desse conta aos nossos laboratórios. Maravilha. Então nós podemos construir soluções concretas para o nosso cotidiano que ajudam na nossa soberania. Maravilha, então, Gustavo, queria te agradecer aí por essa aula sobre o Mercosul e te mandar um abraço aí, tá joia? Muito obrigado pela gentileza de vocês. Eu acho que a gente está lançando um livro sobre os 30 anos do Mercosul também, pelo Instituto Memória. Legal. Temos 24 capítulos de pesquisadores que vêm lá da Patagônia até o Nordeste do Brasil, Norte, e atores do Mercosul, pessoas que estão atuando fortemente como árbitros do Mercosul, professores de Direito da Integração de várias instituições dos países do Mercosul. Então,